Oi, ótima tarde! O Boletim Legislativo está começando com muita informação e prestação de serviço para você. Nesta terça-feira, 10 de fevereiro de 2026, você vai ver. Violência contra a mulher. Brasil bate recorde de feminicídios em 2025. 4 mulheres são mortas por dia no país. Dia da Internet Segura. Mais de 60% das denúncias de crimes na internet foram de abuso infantil. Câmara debate políticas públicas para reduzir casos. E mais, Defesa Civil realiza ação de conscientização sobre cuidados com chuvas de verão na cidade. O Boletim Legislativo está no ar. Começamos o jornal com uma notícia que entristece e preocupa, principalmente as mulheres de todo o país. O Brasil registrou um novo recorde de feminicídio em 2025. Foram mais de 1.400 casos no ano passado, a maior quantidade registrada em 10 anos. Isso quer dizer que ao menos 4 mulheres são assassinadas por dia no país. Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Insegurança. Esse é o sentimento que acompanha grande parte das mulheres nas ruas. O medo de algum tipo de violência, seja física ou emocional, persiste. O receio não é à toa. Crimes relacionados à violência de gênero têm aumentado no Brasil. Os casos de feminicídio, por exemplo, cresceram mais de 170% nos últimos 10 anos. Foram 535 crimes desta natureza em 2015, contra 1.470 em 2025. Essa estatística revela que no ano passado, 4 mulheres morreram por dia vítimas de feminicídio no país. Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para a vereadora Juliana Fraga, essa realidade precisa ser alterada. A questão do feminicídio é um resultado de um machismo estrutural, questões socioeconômicas, a falta ou a falha de acompanhamento, de estrutura para quando a mulher denuncia, tem medida protetiva, essa medida realmente funcione. Se a mulher precisa se afastar, que ela tenha respaldo do Estado, do governo, das prefeituras, para que ela se afaste do agressor. O feminicídio é o extremo, né? Já vem, a violência já está vindo de algumas maneiras e é preciso urgente mudar essa dinâmica. Começando pela educação, que não é um assunto recorrente nas escolas, mas a gente precisa entrar com isso e começar lá, desde pequeno, né? A questão do respeito ao outro. O estado de São Paulo lidera o ranking de feminicídio no país. Foram 233 casos em 2025. Para tentar reduzir esse índice, em São José dos Campos, a Secretaria de Proteção ao Cidadão disponibiliza ferramentas para auxiliar as mulheres em situação de violência. A Patrulha Maria da Penha é uma das iniciativas que reforça a proteção às mulheres por meio de ações estratégicas. A patrulha auxilia aí tanto o Ministério Público e tanto também o Judiciário para a gente poder dar a essas mulheres vítimas, de agressores a maior tranquilidade para elas também poderem viver bem. Contamos aqui com o monitoramento, o botão de emergência, onde todas elas poderão acionar esses botões e as equipes da Guarda Civil Municipal irão até elas para poder fazer o atendimento se necessário. E para que esse todo atendimento se refere ali para saber se todas as medidas declaradas pela Justiça estão sendo cumpridas. O feminicídio requer combate, mas mais do que isso, prevenção. Como reforça a vereadora Juliana Fraga, a consciência sobre essa realidade precisa ser levada à população, inclusive com abordagens educativas nas escolas. Escolas, igrejas de todas, as religiões todas, instituições, enfim. A sociedade precisa estar alertando, falando e com força mesmo contra a violência contra as mulheres, contra as meninas, enfim, contra a violência em geral, mas infelizmente um número grande aumentando aí o feminicídio. E hoje é comemorado o Dia da Internet Segura, campanha que conscientiza a população sobre o uso responsável e seguro da internet. E o alerta sobre os perigos digitais se torna cada vez mais urgente, já que as principais vítimas são crianças e adolescentes. Dados revelam que no segundo semestre de 2025, mais de 60% das denúncias de crimes cibernéticos no Brasil
foram de abuso infantil. E para enfrentar essa realidade, a Câmara Municipal de São José dos Campos debate novas políticas públicas de proteção aos menores no ambiente digital. Utilizar a internet já é algo natural para crianças e adolescentes, seja para jogar, realizar pesquisas da escola ou até mesmo bater papo com os amigos. Mas passar mais tempo online também pode significar estar mais vulnerável a ataques e crimes digitais. Como forma de conscientização sobre essa realidade, foi criado o Dia da Internet Segura, celebrado em 10 de fevereiro. Hoje a gente tem uma triste realidade, um aumento exponencial, né, do aliciamento virtual, que a gente chama. Isso acontece com o uso de plataformas, de jogos, né, plataformas de Discord, Roblox. A aproximação, as conversas acontecem de uma forma sutil, as crianças até pela início de formação intelectual, emocional, acabam caindo nas conversas, né, no argumento dos criminosos e mandam vídeos, expõem a intimidade. De acordo com dados divulgados pela SaferNet, idealizadora do Dia da Internet Segura, no segundo semestre de 2025, mais de 60% das denúncias de crimes na internet no Brasil foram de abuso infantil, totalizando 49.336 ocorrências registradas. Pensando na gravidade do tema, a Câmara Municipal de São José dos Campos tem elaborado políticas públicas com foco na redução dos casos. Para o vereador Carlos Abranches, propor soluções que protejam as crianças é uma forma de pensar em cidadania. Eu criei um projeto de proteção das crianças da rede pública municipal contra o vício em jogos virtuais, vício em jogos. Porque ao proteger as crianças com os professores bem preparados para ensinar da maneira correta, a gente chega dentro da casa das pessoas. As crianças alertando os pais. Todo mundo com o celular na mão começa a ficar mais complicado. Então a defesa a proteção do lar é um processo de educação. Visando a conscientização da população, uma lei de autoria do vereador Zé Luiz instituiu a realização de campanhas de segurança digital nas escolas da rede pública da cidade. Cada vez mais nós temos que trabalhar essa questão do ambiente digital para que as famílias cada vez mais elas possam acompanhar seus filhos, os jovens, os adolescentes, as crianças, porque nós sabemos que ao mesmo tempo que tem toda a tecnologia importante e boa para a humanidade, tem muitos caminhos aí que realmente eles tiram todas as vantagens que nós temos como seres humanos, inclusive. Então, por isso é importante cada dia mais a gente conhecer esse ambiente que é a internet e o mundo digital. Nessa escola de São José dos Campos, os alunos aprendem desde cedo os perigos do ambiente virtual a partir de atividades lúdicas, como este jogo desenvolvido pela própria instituição. Através do game, do jogo, ele vai aprendendo e sendo colocado em várias situações. Isso para crianças menores, para crianças maiores. A gente levamos a escola num anfiteatro e aí fizemos esquetes onde eles faziam pequenas encenações de teatro em que eram situações, seja de bet, de jogo, de uso da internet. Então eram várias situações em que eles criavam e aí depois a gente brincava com todo mundo para que eles percebessem, entendessem a situação e discutissem a situação. O Marcos tem 14 anos e já sabe como se proteger. Com o que aprendeu na escola, consegue tomar alguns cuidados para evitar algumas situações perigosas na internet. Toda vez que eu vou olhar uma informação, eu tento checar a fonte, tento olhar o site, tento olhar diversas outras coisas que comprovam se aquela informação é realmente confiável para mim. Em redes sociais, por exemplo, você pode abertamente publicar qualquer coisa. Então, não é porque você achou uma informação na internet que necessariamente ela é confiável. Quem também está atenta é a Lívia e com fiscalização da mãe. Tudo que ela acessa no ambiente virtual é acompanhado de perto. Minha mãe, no meu celular, tudo que eu vou instalar, o meu celular é conectado no dela, então tem que ver a permissão dela. Para o delegado da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil, o bom relacionamento entre pais e filhos é a chave para não deixar que os criminosos encontrem brechas.
diálogo é fundamental, participar ativamente da vida do filho, não delegar essa presença para o virtual, para o ambiente virtual, porque a criança que não tem atenção em casa, que não tem conversa em casa, que não tem um ambiente em casa, vai criar seu ambiente. Qual é o ambiente mais propício, mais elástico, mais plástico para fazer isso? É a internet. Ainda de acordo com o delegado, caso os pais notem algum sinal de abuso ou alguma mudança do comportamento do filho, é fundamental entrar em contato com a polícia e juntar o maior número de provas possível. Não eliminar nenhum tipo de dado que possa ser usado pela polícia como prova, né? Então tem que printar tudo, armazenar todos esses dados e apresentar para a polícia. Importante também comunicar a plataforma onde se deu a conversa. Então foi pelo Discord, foi pelo Roblox, foi pelo Instagram, fazer uma comunicação oficial, porque a plataforma também tem condições de identificar, de bloquear, de restringir o acesso desse criminoso a outros perfis. Hora da previsão do tempo. Será que o clima deve mudar nesta terça e quarta-feira? Vamos descobrir. No início da tarde de hoje, terça-feira, o sol aparece. Ao longo do dia, ocorrem pancadas de chuva que se estendem pela noite. Temperatura máxima de 23 graus e mínima de 19. Já amanhã, quarta-feira, o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Máxima de 26 graus e mínima de 19. E falando em tempo, durante o verão é comum termos chuvas fortes e ventos intensos aqui na cidade. Por isso, a Defesa Civil de São José dos Campos intensifica as ações para conscientizar a população sobre os cuidados em situações de risco. Uma cartilha foi desenvolvida para facilitar a divulgação das orientações sobre como se proteger em momentos de enchentes, deslizamentos ou ventanias. Essa ação faz parte da Operação Verão 2026. E quem traz mais detalhes dessa campanha da Defesa Civil é a repórter Érica Zusa. Oi, Érica, boa tarde. Oi, Júlia, boa tarde. E para você também que acompanha o Boletim Legislativo, olha, eu já estou aqui com o Zé Garoa, este personagem da Defesa Civil de São José dos Campos, que nos traz dicas de verão e de como prevenir riscos durante chuvas fortes e ventos intensos aqui na nossa cidade. Eu estou aqui na Feira Livre do Jardim das Indústrias e vou conversar agora com o Dito Silva, coordenador da Defesa Civil, que vai nos explicar os objetivos desta ação na Feira Livre, né, Dito? Boa tarde. Boa tarde. É um trabalho que a Defesa Civil faz, principalmente, né, nos períodos mais críticos do ano, né, como esse é o período das chuvas. Então é muito importante esse bate-papo com a população, entrega da cartilha, orientações práticas, simples, que dão resultado, principalmente na questão preventiva. E também, né, acabamos aí acolhendo algumas demandas também. Às vezes as pessoas, né, têm alguma dificuldade, alguma coisa, alguma curiosidade, alguma situação na sua residência. Nós também estamos aqui à disposição para orientá-lo e até mesmo abrir algum protocolo, se for necessário, para algum atendimento. Muito bem. Bom, o Ralf vai mostrar para a gente agora um pouco do trabalho que está sendo feito aqui no Jardim das Indústrias. Me conta um pouco desta cartilha, né? Quais são as informações que as pessoas têm acesso? Olha, nós estamos aí com as mudanças climáticas, né, e às vezes com eventos severos, né, e então as informações são importantes e são dicas simples, mas eficazes, né, como se comportar estando na rua, né, no período de uma tempestade, de uma cheia, de uma trovoada, descarga elétricas, rajadas de ventos, né, então nós temos muitas incidências de situações de potenciais, né, que pode trazer risco às pessoas. De alagamentos de vias também são informações importantes, né, para as pessoas não adentrarem com o veículo, né, não ter contato com águas contaminadas, enfim. Então, e nas áreas também mais vulneráveis, com potenciais de inundação, as áreas ribeirinhas, as áreas de encosta, né, com os encharcamentos de solo, movimentação de terra. Então, são orientações importantes para que as pessoas também se previnam e estejam preparadas e também, né, acompanhar todas as orientações, boletins meteorológicos, né, os informativos, principalmente dos canais de comunicação também, que são muito importantes para esse período que pode, né, trazer eventos, né, e temos ainda também um tempo que até final de março ainda estou com todo esse potencial, inclusive com feriados prolongados dentro desse período chuvoso também, que tem que ter uma atenção especial.
Ao longo, então, dessas próximas semanas, Dito, vocês vão passar por outras feiras, é isso? Sim, nós já fizemos, né, em outras regiões também e temos a pretensão de fazer nos demais bairros e as demais regiões para que a população também receba, né, essa cartilha, essas orientações e possa se prevenir. Tem ocorrido muitas chuvas intensas aqui em São José dos Campos, né? Que dicas a gente poderia compartilhar aqui com quem está nos acompanhando? Olha, primeiramente acompanhar as previsões meteorológicas, né? Então, saber, né, o que pode acontecer, porque você vai deixar a sua casa, você vai estar em trânsito, ou no trabalho, ou no lazer, né? E então seguir essas orientações. Poxa, se tem uma chuva prevista para um final de tarde, uma chuva intensa, então você retarda, né, o seu deslocamento, principalmente em vias públicas, né, com potencial de chuvas com ventanias, por exemplo, pode, né, ocorrer quedas de galhos, quedas de árvores, rompimento de rede. Então a nossa recomendação é que fique num local seguro. Ou seja, se você está dentro do seu local de trabalho, permaneça, né? Porque as chuvas de final de tarde, chuva de verão, são chuvas rápidas, 20 minutos, meia hora no máximo. E o alagamento de via também, as quedas de árvore, todo o vendaval que passa pela nossa região, também ele é rápido. Então, se você retarda a sua saída, você não se expõe a esse tipo de risco, né? E se você já está em trânsito, em movimentação, então procure um local seguro, né? Se você deparar com uma lâmina d'água se formando na via, ou seja, um acúmulo de água, não adentre essas águas, né? Permaneça no seu carro, na área mais alta, né? E aguarde também, porque esse escoamento dessas águas são rápidos. A chuva passando, 20 minutos, você já tem condição de dar continuidade no seu caminho. É isso, muito obrigada, Dito Silva, coordenadora aqui da Defesa Civil de São José dos Campos. E só lembrando também que caso, né, ocorra aí algum problema, liga no 190 ou no 193 do Corpo de Bombeiros, né? Isso tem um sinal de alerta também que vocês disparam quando acontece algo bem ruim. Quem não tem, por exemplo, quem não recebe, Dito, esse alerta, como que faz para poder acionar e passar a receber no celular? Você vai no seu SMS, né, da mensagem e faz o seu cadastro. É 40199. 40199, você faz o seu cadastro pelo seu CEP. Então todas as informações, os boletins, ele vem direcionado para o CEP da região da onde a pessoa está. Então, se caso você tiver uma tempestade, uma chuva mais forte vindo para aquela região, você vai receber ali então uma mensagenzinha da Defesa Civil te orientando. E se tiver uma ocorrência mais extrema, nós temos aí o Cell Bodycast, que é aquele que chega na tela, né, independente de você estar conectado ou não, porque ele é no perímetro de onde está passivo de ocorrer uma ocorrência. Então, também é um canal de comunicação da Defesa Civil de orientação, de uma previsão, né, de um potencial de risco que pode acontecer na onde você estiver. E o conteúdo aqui do Zé Garoa está disponível online? Está disponível também no site da Prefeitura, né? Você pode entrar lá, colocar, né, as cartilhas, né? Então nós temos outras cartilhas também, e o Zé Garoa está lá disponível para que você também possa, no seu equipamento eletrônico, fazer também essa leitura. Tá aí, então. Muito obrigada, Dito. Tá aí, né, Júlia? Todas as dicas importantes para a gente poder se cuidar, né? E cuidar da nossa família também durante esse período de verão e de chuvas intensas. É com você. Verdade, Érica. Dicas muito importantes. Obrigada pelas informações. Vamos mudar de assunto e falar de saúde. Chegou o momento daquela dose semanal de bem-estar aqui no Boletim. No quadro Pílulas de Saúde de hoje, especialista fala sobre os traumas emocionais. Quando não tratados, eles deixam marcas que vão muito além do psicológico e podem comprometer o funcionamento de todo o organismo. Olá, meu nome é Jaqueline Rabelo, sou neuropsicóloga e eu vim falar sobre a terapia EMDR, que é uma abordagem que trabalha com o trauma. Aliás, você sabia que o trauma não tratado ele pode paralisar a sua vida? Sim, você vai percebendo ao longo do tempo que os seus comportamentos estão totalmente alterados, os medos surgem, a ansiedade aumenta e você acaba paralisando a sua vida. Agora é momento de ficar bem informado sobre as vagas de emprego abertas no Pátio de São José dos Campos. Confira na nossa agenda de serviço as oportunidades desta terça-feira. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para aplicador de asfalto impermeabilizante, assistente administrativo,
assistente de vendas, atendente balconista, atendente de lojas, atendente de padaria, auxiliar contábil, auxiliar de cobrança, auxiliar de cozinha, auxiliar de escritório, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar mecânico de ar-condicionado, caseiro, comprador, consultor de vendas, costureira em geral, cozinheiro de restaurante, cozinheiro geral, cuidador de idosos, dedetizador, eletricista auxiliar, eletricista de instalações comerciais e residenciais, encanador, encarregado de obras, estoquista, garçom, mecânico de auto em geral, montador de veículos, motorista carreteiro, operador de caixa, operador de teleatendimento ativo, padeiro, pedreiro, pizzaiolo, repositor de mercadorias, servente de limpeza, servente de obras, vendedor de comércio varejista, vendedor em comércio atacadista, vendedor interno, zelador. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de inspetor de alunos de escola privada, operador de empilhadeira, operador de processo de produção, operador de teleatendimento ativo, teleoperador de apoio. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e também o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, 175, no centro da cidade. O Boletim Legislativo fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E não esqueça que daqui a pouco, às 4 horas da tarde, tem sessão aqui na Câmara Municipal. Você pode acompanhar todo o trabalho dos vereadores ao vivo pela TV ou também pelo nosso canal do YouTube. Amanhã estou de volta. Até lá!